Shalom pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Frank William e historiador. Eu tô aqui em Jerusalém e ao meu fundo, como vocês podem contemplar, é o túmulo de José de Arimateia, onde é colocado o corpo de Jesus e ao terceiro dia ele ressuscitou. Calma. Antes de começar nosso vídeo, eu preciso te explicar um pouco sobre o túmulo de Jesus e as controvérsias que existem sobre esse assunto em Jerusalém. Se você pesquisar sobre o túmulo de Jesus na internet, pode ser que você se depare com dois lugares diferentes. Isso porque em Jerusalém existem dois lugares que acreditam ser o túmulo de Jesus. O primeiro é mais defendido pela Igreja Católica e o segundo é mais defendido pelos cristãos protestantes. Isso, aquele ali no Jardim José de Arimateia, na saída da Porta de Damasco. Eu, como pastor e historiador, estou aqui para dar a minha visão e argumentos sobre o verdadeiro túmulo de Jesus. Durante esse vídeo, eu vou te apresentar 5 argumentos que vão te ajudar a entender o verdadeiro local do túmulo vazio do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Jardim do Túmulo, Jardim José de Arimateia. Eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa que eu já sigo, busco os estudos, uma historiadora, uma professora, Carla Damasceno. Eu vou deixar o canal dela aqui e a gente estava conversando sobre os pontos, né? Você me comentou comigo que são somente 3 túmulos que foram descobertos como este, né? Ou seja, a gente tem 3 possibilidades. E a gente estava discutindo sobre os pontos de confirmação desse túmulo sendo o túmulo real. Queria te ouvir sobre isso agora. Ótimo. Gente, é um prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento com vocês no canal do Pastor Frank. Coisa boa que eu tive o prazer de conhecer aqui nesse lugar. Eu falo, viu, pastor, que as amizades que começam aqui, elas são eternas. Sim. Viu? Sim. Anota isso aí. Nada é por elas são eternas. Né? Deus prepara tudo. Os únicos achados arqueológicos sobre túmulo como esse foram 3 aqui na cidade de Jerusalém. Túmulos com pedras que rolavam na sua porta, para fechar, selar a sua porta. Apenas 3 túmulos. Isso significa que era um tipo de túmulo que só pessoas muito ricas utilizavam. Um túmulo que tem uma pedra que rolava na sua porta. Portanto, um dos túmulos é esse aqui, queridos. Mas esse túmulo, ele tem essa característica em especial que quase nenhum outro túmulo encontrado aqui tem. E ele se soma a outras evidências aqui do próprio jardim. Nós temos uma ideia, um conceito no Brasil de que jardim é aquele lugarzinho separadinho que você coloca plantinhas e flores. Não. No jardim bíblico era, na verdade, um espaço de agricultura, onde ia ter muitas árvores frutíferas e, nesse caso aqui em Jerusalém, principalmente árvores de videiras e também oliveiras. Um dos pontos que a gente tem é a cisterna, que continha água para poder regar esse jardim, e também o lagar, que é onde era prensada as uvas, e também podia ser prensada as oliveiras. Aqui é o único lugar que a gente consegue achar isso. Dos 3, tudo. Aqui é o que a gente consegue achar tudo. Né? É o lugar onde a gente consegue achar todos esses pontos em comuns, né? Mais o Gólgota, que ainda tem ali em cima também. Então é um lugar que a gente deixa para vocês, né, pastor, Sim, as decisões. Então, eu vou mostrar depois o contraponto do outro local, né? Do segundo local são 3, foi muito bem falado, muito bem observado, e vocês vão tirar as suas conclusões. Então aqui você vai ter 5 pontos que vai confirmar que desses 3, aqui nós acreditamos que é o verdadeiro lugar do túmulo de Jesus. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Estou aqui no Gólgota, lugar da crucificação. Em Mateus 27:33, diz que ele foi levado ao Gólgota, que o seu significado é local da caveira. É nesse local aqui que Jesus é levado. É nesse local que depois de flagelado, e é nesse local que o corpo dele é colocado junto com os outros 2, inclusive Dimas, né? Que é conhecido, o outro ladrão, não é falado o nome dele, mas Dimas aceita entrar no reino de Deus e reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador. Aqui nós temos algumas inscrições sobre João, capítulo 19, 16, 18, que vai falar sobre o flagelo, sobre Pilatos condenando Jesus. Em outras disputas acadêmicas e teológicas, diz que os judeus condenaram Jesus. Outros dizem que foi Pilatos lavou a mão, mas nós sabemos que esse era um plano perfeito do próprio Senhor, era o querer do Pai.
No lugar onde Jesus Cristo foi crucificado, tinha um jardim, ou a tradução literal do original é horto. E no horto, um túmulo novo no qual ninguém tinha sido posto. Conforme a descrição que lemos em João capítulo 19, o lugar da crucificação e o túmulo ficavam bem próximos. E João também fala que na propriedade onde o sepulcro estava, na propriedade de José de Arimateia, lá tinha um jardim ou um horto. Nesta propriedade nós temos evidências arqueológicas de um horto da época aproximadamente do primeiro século da era romana. É nesse jardim aqui, no jardim de José de Arimateia, que eu vou mostrar ao longo para vocês. Eu vou mostrar também uma cisterna, eu vou mostrar também o largar do vinho, esse maravilhoso jardim, e também o túmulo da pedra lavada, um túmulo familiar. Então aqui nós temos 5 pontos que verdadeiramente se comprova. Assim como foi falado anteriormente, nós sabemos que somente 3 túmulos foram achados desse tamanho, familiar e com uma grande pedra. E esse é o túmulo. Eu, pastor Frank falando, como historiador, como teólogo, eu acredito fielmente que aqui é o verdadeiro local aonde Jesus ele foi colocado, aonde o seu corpo foi deixado. Nós estamos caminhando até o local da tumba. Então, quando você vir para cá, você vai ter a possibilidade de fazer uma ceia. Nós temos alguns lugares, eu vou mostrar um lugar em especial que eu gosto muito de fazer a ceia. Aqui tem um local que você pode vir com a sua igreja, com o seu grupo. Nós vamos cuidar muito bem de vocês. Eu gosto muito desse local aqui. Dentro ele tem uma pequena fonte que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu estou no caminho da tumba. Outros historiadores abordam muito bem, né? E eu também acredito nessa possibilidade que esse jardim, né? Não no conceito ocidental, mas oriental, em específico aqui, o Jardim José de Arimateia, ele tem uma característica também agrícola, tanto que você consegue ver aqui o largar do vinho, o largar de prensa do vinho, né? Então você tinha essa prática da agricultura, muitas oliveiras, para que as pessoas pudessem extrair o seu óleo. E aqui, na nossa frente, nós temos o túmulo familiar de José de Arimateia, um sepulcro novo, aonde o Senhor foi colocado e ao 3º dia ele ressuscitou. O jardim onde se encontra o túmulo é um jardim de agricultura, onde era plantado videiras e oliveiras. Na versão Almeida Corrigida e Fiel, podemos ver a palavra horto para se referir ao jardim, que significa pequena horta. E onde existe um plantio, com certeza é necessário também uma fonte de água. E por conta disso, a cisterna é uma base lógica para suprir a base do verdadeiro local do túmulo de Jesus. Então, nesse jardim de José de Arimateia, você vai encontrar esses 2 pontos trazendo fidedignidade a esse local. Quero levar vocês para conhecer a cisterna, mais uma das provas que a gente comentou anteriormente sobre o verdadeiro jardim do túmulo de Jesus. Tá tendo um breve culto aqui, tá? E aonde está aquela porta ali é o local da cisterna, que confirma que esse é o local, a cisterna. Aqui nós temos uma área de culto, onde as pessoas podem adorar, podem louvar o Senhor, pode compartilhar o pão, fazer a sua ceia. E aqui, talvez a câmera não mostre muito bem, mas é uma cisterna de água. Só que infelizmente, como a gente não consegue ter acesso a
essa porta. Deixa eu ver. Olha, ela tá aberta. Nós demos muita sorte. Ó, dá para você ter uma ideia da cisterna de água. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês de como que essa cisterna é lá embaixo. Pessoal, todas as vezes que eu passei aqui, a gente não conseguia ter acesso a essa cisterna. E hoje vocês estão sendo privilegiados, porque sempre essa porta ela tá fechada. Como já discutimos anteriormente, o jardim ou horto era um lugar de plantio de videiras e oliveiras, principalmente de videiras. E o plantio de uvas na região tinha o objetivo principal na produção de vinho. Por conta disso, um lagar de vinho era o local onde se amassava as uvas para a produção de um vinho. É mais do que argumentos lógicos para validar o local do verdadeiro túmulo de Jesus. No ano 1924, quando os arqueólogos fizeram as escavações daquele lado da propriedade, eles acharam no lugar um lagar. A gente vai ver o lagar de caminho para o túmulo. O lagar foi o lugar onde as pessoas pisavam as uvas para extrair o suco para produzir o vinho. Isso aqui foi muito importante, foi muito crítico para o lugar, porque nos fala que o lugar foi um jardim, mais especificamente falando, um vinhedo aproximadamente 2000 anos atrás. E para clarificar o que a gente está vendo agora aqui embaixo, o que tem lá embaixo é o lugar de recoleção do suco. O estilo de lagar que temos na propriedade tem 2 níveis, sim? Um nível superior, onde as pessoas pisavam as uvas para extrair o suco para produzir o vinho, ainda fica embaixo da plataforma e ainda precisamos de fazer mais escavações no lugar para a gente achar o nível superior. Do nível superior, o suco caía para o nível inferior, que era o lugar de recoleção do suco, onde o suco era fermentado para produzir o vinho. Isso aqui foi muito importante, muito crítico para o lugar, como eu falei antes, porque nos fala que o lugar foi um jardim, mas especificamente falando um vinhedo, aproximadamente 2000 anos atrás. Também nos fala que é muito provável que o dono da propriedade foi uma pessoa muito rica. Na antiguidade, assim como hoje também, a produção do vinho estava associada com gente de muito dinheiro. Sim? Nós lemos, por exemplo, nas Escrituras que o dono da propriedade e da tumba onde Jesus Cristo foi sepultado foi uma pessoa muito rica, chamado José de Arimateia. Ele foi um discípulo segredo de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi a pedir para Pilato por o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele recolheu o corpo do lugar da crucificação. Ele trouxe o corpo para o túmulo familiar dele, porque aquele túmulo, aquela tumba estava perto do lugar da crucificação. Nós lemos isto em João capítulo 19, no versículo 42. Esta é uma das razões pela qual eles colocaram o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo naquela tumba, na tumba de José de Arimateia. Mas o elemento mais importante que foi achado no lugar é o túmulo. E até o ano 1867, toda a propriedade que temos aqui deste lado ficava embaixo da terra. E no ano 1867, o túmulo foi achado quando o dono da propriedade naquele tempo, ele estava escavando na propriedade dele procurando cisternas de água de chuva, um lugar onde fazer uma cisterna de água de chuva. E no processo ele achou o túmulo que a gente vê aqui na fotografia, o túmulo que a gente vai visitar agora, ou depois da celebração da Santa Ceia. Este aqui é um túmulo de uma família judia rica, e nós acreditamos isto pela estrutura do túmulo, pelo conteúdo da propriedade e também a localização da propriedade na época do 1º século.
Eu tenho vindo para cá desde 2011, mas todas as vezes nós temos tido experiências maravilhosas. Eu me sinto como uma criança descobrindo os segredos do Pai. Hoje nós sabemos a quantidade de conteúdos que se tem na internet hoje sobre o cristianismo, sobre Israel, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para que você observasse e se alimentasse de conteúdos de um Jesus vivo, um Jesus que cura, um Jesus que salva, um Jesus liberta, um Jesus onde as pessoas não têm medo de falar abertamente de quem que ele é, e não um Jesus histórico, né? Então eu peço para que vocês tomem muito cuidado com o Jesus histórico que hoje tem sido apresentado na internet, né? Quando eu falo um Jesus histórico, é as pessoas que verdadeiramente não acreditam em Jesus, não acreditam na sua ressurreição e não conseguem falar abertamente que elas são cristãs e acreditam em Jesus como Messias. Quando eu falo desse Jesus histórico, eu estou me referindo ao Jesus que eles falam na característica do iluminismo, né? Se aproveitando e tirando os milagres, tirando a essência de tudo aquilo. O túmulo por dentro está dividido em duas partes. Eu quero mostrar um desenho que foi feito pela Associação do Jardim do Túmulo para a gente ter uma ideia da estrutura básica do túmulo. E nós falamos a estrutura básica porque hoje em dia o túmulo não está mais na mesma condição da antiguidade, porque o túmulo foi usado novamente e também modificado pelos cristãos bizantinos no século V e também pelos cruzados no século XII. Ao visitar o túmulo, a gente vai visitar dentro da primeira câmara que tem aqui. A primeira câmara era conhecida como a antecâmara, onde a família preparava o corpo para a sepultura e também dentro da primeira câmara a família fazia o ritual de lamentação. Depois disto, eles transferiam o corpo para a câmara que está na mão direita, que é a câmara da sepultura, onde tem 3 lóculos, 3 lugares de sepulturas, porque este aqui foi um sepulcro ancestral de uma família muito rica. E tem muito mais que eu posso falar enquanto o túmulo que temos aqui. Mas o dia a gente veio para visitar um túmulo vazio, porque ele não está aqui, porque ele ressuscitou dos mortos como ele prometeu. Nós cremos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, conforme as Escrituras, e que com sua sangue ele pagou o preço que ninguém podia pagar. Nós cremos que ele foi sepultado e que no terceiro dia ele fisicamente ressuscitou dos mortos.